Neste sábado, 17 de janeiro, Donald Trump fez um anúncio que pode mudar permanentemente o equilíbrio de poder global. O presidente americano ameaçou aplicar tarifas comerciais contra 8 países aliados: Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. Mas o mais chocante não foram as tarifas em si, foi a justificativa. Trump acusa esses países, todos membros da OTAN, de tramarem contra os Estados Unidos ao enviarem tropas para a Groenlândia. Isso mesmo, tropas aliadas sendo tratadas como uma ameaça. E enquanto o Ocidente entra em pânico, o Kremlin comemora abertamente. Pela primeira vez em 76 anos de aliança, um presidente americano transformou aliados em inimigos. A pergunta que ninguém quer fazer, mas todos precisam responder é: Trump acabou de decretar o fim da OTAN? Para entender o que está acontecendo, precisamos voltar à Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha nazista invadiu e ocupou a Dinamarca, os Estados Unidos rapidamente ocuparam a Groenlândia, convertendo aquela imensa ilha coberta de gelo em um gigantesco porta-aviões estrategicamente posicionado entre a América e a Europa. A Groenlândia se tornou vital como ponto de reabastecimento para aviões e como base de operações para missões de patrulha naval, protegendo comboios contra os letais U-boats alemães. Após a guerra, em 1951, 2 anos após a criação da OTAN, Estados Unidos e Dinamarca assinaram um acordo de defesa que deu a Washington enorme autonomia para instalar bases militares na ilha. No auge da Guerra Fria, os americanos chegaram a operar quase 20 bases militares ali. Hoje resta apenas uma, a Base Espacial de Pituffik, anteriormente conhecida como Base Aérea de Thule, um hub crucial para radares de alerta precoce e operações espaciais. Donald Trump não é novato no interesse pela Groenlândia. Em 2019, no seu primeiro mandato, ele propôs comprar a ilha da Dinamarca, chamando-a de um grande negócio imobiliário. A ideia foi prontamente rejeitada por Copenhague, mas agora, em 2025, a situação mudou dramaticamente. O derretimento do gelo polar está abrindo novas rotas de comércio naval e facilitando operações de mineração de recursos valiosos, especialmente as terras raras, essenciais para tecnologia e sistemas de defesa modernos. E Trump voltou à carga, argumentando que a Europa não está fazendo o suficiente para vigiar a região e que a Groenlândia precisa de proteção americana contra ameaças externas. Foi justamente para responder aos temores de Trump que diversos países europeus enviaram pequenas delegações militares para a Groenlândia, com a missão de preparar o terreno para exercícios militares e para o destacamento permanente de um número maior de soldados. Parece razoável, certo? Os europeus estão tentando acalmar as preocupações americanas de que a ilha não estava sendo adequadamente vigiada. Mas aqui vem a virada que chocou o mundo. Ao invés de ver isso como um gesto positivo, Trump postou em sua rede social que aquele movimento era suspeito, como se os aliados estivessem tramando alguma coisa contra ele. E em resposta veio o anúncio bombástico: tarifas de 10% sobre bens importados daqueles 8 países aliados, começando em 1º de fevereiro e subindo para 25% em junho, caso não haja um acordo para que Trump assuma o controle da Groenlândia. Trump está literalmente usando o comércio como arma de coerção, transformando aliados em alvos. Economicamente, essas tarifas vão doer, e vão doer também nos Estados Unidos. Quando Trump impõe tarifas, os importadores americanos pagam mais caro por esses itens, resultando em aumento de preços dentro do próprio país. Para a Europa também será devastador, representando um golpe bilionário em exportações e podendo levar a retaliações. A União Europeia já está discutindo a aplicação de tarifas recíprocas sobre produtos americanos. Mas o verdadeiro impacto vai muito além do dinheiro. Isso está expondo uma fissura profunda na Aliança Transatlântica. A OTAN foi fundada em 1949 para contrabalançar a União Soviética. Sua força sempre se baseou em confiança mútua e defesa coletiva, especialmente no famoso artigo 5, que estabelece que um ataque a um membro é um ataque a todos. Um artigo que, vale lembrar, foi acionado apenas uma vez na história da aliança, pelos próprios Estados Unidos, em 2001, após os ataques de 11 de setembro. Mas Trump, ao tratar movimentos militares de aliados como ameaças, está minando esse alicerce.
Ele se tornou o primeiro presidente americano em 76 anos de aliança que encara tropas aliadas como suspeitas. Pense na ironia disso. Soldados europeus enviados para reforçar a presença ocidental na Groenlândia, exatamente o que Trump disse que queria, são agora tratados como uma ameaça à segurança nacional americana. Se a preocupação de Trump fosse genuinamente com segurança nacional, ele poderia facilmente expandir a presença militar americana na ilha sob o Acordo de 1951. Ele poderia aplaudir o reforço militar europeu, mas, em vez disso, optou pela confrontação. Isso sugere que seu interesse pela ilha vem de motivações mais pessoais, políticas ou financeiras, talvez ligadas aos recursos minerais da Groenlândia, como as terras raras. Nos Estados Unidos, nem todos apoiam essa estratégia. Congressistas e senadores republicanos, como Tom Tillis, criticaram publicamente as tarifas, dizendo que elas dividem a OTAN e isolam os Estados Unidos. Na Europa, a reação foi ainda mais unânime. Todos os principais líderes europeus criticaram a pressão de Trump, inclusive seus aliados políticos, como a alemã Alice Weidel, do AfD, e o francês Jordan Bardella, do Rally Nacional de Marine Le Pen. Quando até seus aliados ideológicos na Europa o criticam, você sabe que a situação é grave. Mas da Rússia, as reações foram completamente diferentes. Oficiais do regime de Putin e propagandistas do Kremlin comemoraram abertamente. Vladimir Putin sempre buscou enfraquecer a OTAN, e essa ação de Trump fez exatamente isso. Semeou discórdia entre Estados Unidos e Europa. A Rússia investe pesado em bases militares e quebra gelos nucleares no Ártico, reivindicando rotas marítimas e recursos. Uma OTAN rachada por Trump significa menos oposição unificada às expansões russas. E os russos também comemoram porque isso confirma a narrativa de que os Estados Unidos são um aliado instável e não confiável. Então, Trump efetivamente decretou a morte da OTAN? Ainda não, mas abalou profundamente seus alicerces. A OTAN já sobreviveu a crises antes, como quando a França saiu do comando militar da aliança em 1966, em pleno auge da Guerra Fria. Mas o golpe dado agora por Trump é possivelmente o mais grave desde a fundação da aliança. E é mais grave por 3 razões. Primeiro, porque partiu justamente do presidente americano, o líder da nação que fundou e sempre liderou a OTAN. Segundo, porque transformou ferramentas econômicas em armas usadas contra aliados, afetando a confiança essencial para qualquer aliança militar. E terceiro, porque acontece no pior momento possível, com a Rússia ameaçando cada vez mais o continente europeu. Se não houver um recuo de Trump, isso poderá sim levar a uma reconfiguração profunda, com a Europa buscando mais independência estratégica e se afastando dos Estados Unidos. E, ironicamente, pode até fortalecer a União Europeia. Porque os europeus sabem que, com Trump transformando os Estados Unidos de aliado em competidor e potencial agressor, apenas uma união efetiva entre os Estados europeus será capaz de garantir a integridade e a sobrevivência do continente. Putin queria uma Europa dividida. Trump pode estar entregando exatamente o oposto. Uma Europa mais unida, só que unida contra Washington.